Mais de 80 mil vidas foram perdidas no Brasil, vítimas do novo coronavírus, entre março e agosto de 2020. Dentre os diversos lutos vivenciados, essas experiências dos familiares são agravadas por diferentes circunstâncias e realidades. Essa conversa de hoje vai ser sobre o luto vivido por uma familiar. Eu sou Fernando Guzoli. Hoje a gente vai conversar com a Nelifer sobre a sua própria experiência com o coronavírus. Nelifer, eu vou te chamar de Nelly, como nós já havíamos conversado, e eu quero que tu comece nos dizendo onde é que você está nesse momento. Eu estou aqui em São Paulo, na casa dos meus pais, hoje só com o meu pai, num dia muito bonito. Nelly, você acabou de falar uma palavra, uma referência ao dia bonito de hoje. Desde o início, quando uma amiga em comum, a doutora Ana Cláudia Quintana, me indicou a tua pessoa, dizendo que havia uma história muito bonita, que você estava disposta a compartilhá-la. Desde o início, nos primeiros contatos lá pelo WhatsApp, você sempre falou mensagens otimistas, você sempre teve uma mensagem otimista. Em cada uma das suas frases havia pelo menos uma palavra de esperança, uma palavra bonita, uma palavra em referência à beleza do dia, a ter essa oportunidade de compartilhar a sua experiência com gratidão. Eu assumo que, para mim, foi impressionante. A gente vai entrar mais na tua história, eu quero descobrir mais sobre como tudo aconteceu e acho que quem está nos assistindo também tem curiosidade de saber como e em que circunstâncias, mas eu quero começar desbravando um pouco isso. Você sempre foi otimista, mesmo dentro dessa situação? Faz quantos dias que você perdeu a sua mãe? Hoje está se completando 21 dias, Fernando. 21 dias, mas você sempre teve esse otimismo? Você sempre viu o lado positivo e o lado bonito da vida em todos os momentos? Sim, eu aprendi isso com a minha mãezinha. Eu aprendi com ela que nós, mesmo nas situações mais difíceis, nós temos que ser otimistas, temos sempre que ver o lado bom. Encontrar outro significado, né? Resignificar todas as nossas experiências. E talvez esse seja um aprendizado que a tua mãe, através de ti, esteja deixando para mim também. E eu agradeço muito essa oportunidade. Eu, com muita gratidão, te recebo nesse bate-papo. E me conta um pouquinho sobre a tua mãe. Quais são as lembranças que tu tens da tua mãe? Vamos falar então das coisas boas. Como é que foi a vida de vocês? Como era a relação que vocês duas tinham? Olha, Fernanda, eu acho que desde o momento que Deus me escolheu para o ventre dela, a nossa relação era muito forte desde pequena, uma pegação, assim, muito mais do que só mãe com filha. Ela era uma companheira, ela era uma amiga, ela era uma parceira, era uma confidente, não existiu um só dia que nós não nos falávamos. Nem todos os dias dávamos para nos ver, mas nos falar por telefone eram todos os dias, e aquela frase linda na tela do celular: "Mamãe". E ali, eu já ia contar todo o meu dia para ela, ela o dia dela para mim, então a gente tinha uma conexão muito, mas muito forte, tanto que Deus me escolheu para esse último momento do lado dela. Qual era o nome da sua mãe? A minha mãe, ela se chamava Rosemarie, mas ela era muito mais conhecida como Meire. Os seus pais também moravam em São Paulo? Sim, meus pais moravam em São Paulo, casados há quase 40 anos, morávamos próximos, não na mesma residência, mas bem próximos, e praticamente toda semana estávamos juntos. Os seus pais, eles estão casados há bastante tempo. Eu imagino que para o teu pai esse momento seja também muito difícil, muito delicado. A gente vai entrar mais nesse assunto em breve. Mas me conta um pouquinho como que as coisas foram acontecendo. Quando que vocês viram que alguma coisa de diferente estava acontecendo e que talvez uma ajuda médica fosse necessária? O que aconteceu? Então, na verdade, começou com o meu irmão. Meu irmão começou a apresentar febre, e coração de mãe é um coração sempre muito preocupado.
ela foi até ele vê-lo. E mesmo sabendo, usou máscara, mas mesmo sabendo que não deveria, ela foi. E isso foi num sábado. Quando foi na terça-feira, ela também começou a apresentar sintomas de febre, que até então ela achava que fosse sinusite, porque doía esta região aqui da face dela. Então, na cabeça dela era sinusite de sempre e nada grave. E ela não foi melhorando, ela foi apresentando febre, só que aí o meu pai também começou a apresentar febre. Então ficou meu irmão na residência dele e os meus pais na residência deles, todos febril. Aí, como eu trabalho com uma empresa que cuida de outras pessoas, eu pedi ajuda. Você trabalha E com saúde. trabalho na área da saúde com enfermagem. Eu trabalho para uma empresa chamada Casa Humana, que é da nossa amiga em comum, a doutora Ana Cláudia. E prontamente, ao pedir ajuda, eu fui atendida porque eu queria evitar, Fernando, qualquer ida deles ao hospital. Por nós ouvirmos falar que vá somente em último caso, tente ficar na residência. Então, eu prontamente fui atendida. Mas deixa eu te perguntar uma coisa agora, Nele, só te interrompendo um pouquinho. No Brasil, a gente vive essa confusão de informações de um lado e de outro. Algumas informações que a gente ouve, elas são mais ideológicas, não prezam tanto pela ciência nesse momento, mas a gente tem outras vertentes também. Enfim, a gente tem informação de todos os lados, né? Como é que foi, esse é um desafio que eu enfrentei também, quando começaram a surgir os sintomas, como é que foi gerenciar toda essa informação? Vai para o hospital, não vai para o hospital, febre, pode ser gripe, não pode ser gripe, é coronavírus. Como é que foi gerenciar tudo isso até o momento em que, não, peraí, me situei, eu tenho que buscar por ajuda? Foi muito difícil, Fernando. Foi muito difícil porque eu tinha os meus pais que até então sempre correram comigo e de repente eu tinha que me ver correndo pelos meus pais. Eu me sentia assim, assumindo muitas coisas e com medo, assumindo com muito medo. Quando o doutor Henrique fez a consulta via telemedicina com eles, nós tentamos tratar na residência, então foi iniciado o uso do antibiótico. Só que o passar dos dias, isso de 3, 4 dias, a minha mãe não foi melhorando. Pelo contrário, ela foi perdendo a sua sensibilidade de necessidades fisiológicas, ela já não sentia mais, ela foi tendo um problema na audição, mas, Fernando, por mais incrível que pareça, a minha mãe não sentia falta de ar. A minha mãe não sentia nenhuma falta de ar. E ela foi medicada na residência, a empresa trouxe todo um suporte para que realmente fosse evitado. E para mim, ela ia melhorar, Fernando. De verdade, eu achei que a minha mãe fosse ficar melhor. E ali eu percebi, na segunda-feira saiu o resultado, na segunda-feira, desculpa, foi feita a coleta do exame, chamado aqui por nós de PCR, Uhum. e na quarta saiu o resultado. Quando saiu esse resultado, o meu mundo caiu, porque eu vi o meu pai, a minha mãezinha e o meu irmão positivos para esse vírus tão cruel. E ali eu recebi a notícia à tarde, quando foi à noite, eu me programei para dormir com eles, para controlar tudo isso de perto, como se eu estivesse realmente na casa de um paciente. Fernando, foi uma correria para conseguir achar um aparelhinho chamado oxímetro, que de repente nas farmácias aqui em São Paulo sumiram. Não se encontrava mais. Nós rodamos mais de 10, de 15 farmácias para conseguir esse aparelhinho, para fazer o controle da saturação, da oxigenação no sangue, tanto da minha mãe quanto do meu pai. E depois de muito sacrifício, já com preços abusivos, nós achamos.
Quando eu cheguei, eu havia trabalhado aquele dia, quando eu cheguei para cuidar da minha mãezinha, eu fiz de tudo. Eu fiz de tudo que você possa imaginar, porque eu pretendia passar aquela madrugada com ela, controlando tudo para que na manhã seguinte ela acordasse melhor. Só que infelizmente, a saturação dela se mostrava cada vez mais preocupante. E infelizmente foi nesse momento que o doutor Henrique, por volta de 11 horas da noite do dia 18, falou: "Nélifer, não temos mais como prestar os cuidados na residência. Você vai precisar levar ela para o hospital". Ali foi difícil segurar as lágrimas, como separar ela do meu pai. Ela ficou num estado muito difícil, Fernanda. Ela falou para mim: "Filha, vamos esperar até de madrugada". Eu falei: "Mãe, não podemos. A saturação da senhora está 85. Não tem mais o que a gente possa fazer na residência. A senhora vai precisar se despedir do pai, porque ele não pode nos acompanhar, ele também é positivo para o coronavírus. Vamos ter que ir eu, a senhora e o meu esposo". Ali foi difícil, Fernanda, porque a despedida deles, olha, foi muito complicado. Essa foi Eh, a última vez que eles se viram? pessoalmente sim, pessoalmente sim. Eh, Ela olhou para trás na escada já muito debilitada e falou para ele assim, ela tinha um apelido carinhoso que tratava ele: "Du, eu vou voltar, eu vou voltar". Ele chorando muito, ela chorando muito, eu chorando muito. E nesse momento, Fernando, na ida, a minha mãe começou a fazer coisas assim, que eu estranhei. Ela começou a me passar senhas de banco: "Anota, filha". Eu falei: "Mãe, não, a senhora só vai ali, a senhora vai voltar". "Não, anota, filha". Comecei a anotar e ela, na metade do caminho, depois de me falar senhas, de me falar: "Se eu não voltar até o dia 30", que foi exatamente dia 30, né. "Se eu não voltar até o dia 30, se eu for me estender um pouco mais, você vai precisar ajudar o seu pai, a sua avó", que é a minha avó que ela cuidava, Era a mãe dela? era a mãe dela, que ela cuidava de tudo, absolutamente tudo. E ela falou para mim assim, "Anota". Eu falei: "Mãe, mas são só uns dias, a senhora vai ficar numa enfermaria, a senhora volta logo". "Filha, mas é melhor você ficar". E depois de ter falado isso, ficou um silêncio no carro, Fernando, e ela olhou para o céu, um olhar que ela nunca tinha tido, como se ela já soubesse que a situação dela não era tão simples. E eu peguei na mãozinha dela, ela voltou a olhar para o céu, eu chorava do lado dela, porque era um olhar que eu nunca tinha visto. Aí ela voltou a falar para mim: "Filha, você pode rezar por mim?". Eu falei: "Claro, mãe, sempre". Ela falou: "Sabe o que está me acontecendo? Eu não consigo mais me lembrar de nada. Eu não consigo mais falar com Deus. Ele eu não consigo, não sai". Eu falei: "Mãe, não sai porque a senhora está debilitada, mas fica tranquila, eu peço no seu lugar. Eu vou ser por nós duas". Ela falou: "Ai, que bom, então pede por mim". Eu falei: "Com certeza". E aí Ela era chegamos. muito religiosa? Muito, muito religiosa. Toda segunda-feira ela ia no terço dos filhos e toda quinta-feira na oração pela família. Ela era muito religiosa. Ela sempre me falava isso: "Filha, vai dar tudo certo. Deus em primeiro lugar, vai dar tudo certo", sempre, sempre. O dia poderia ser muito difícil na nossa profissão da enfermagem, tem dias bem complicados, mas ela falava: "Não, vai dar tudo certo". E no final ela tinha razão, dava tudo certo. Sabe, Nelifer, eu acho que esse relato de vocês 2 no carro, indo até o hospital, esse repasse das senhas,
né? Repasse também das responsabilidades. Cuida do teu pai, cuida da tua avó. Eu tenho uma experiência com a minha avó, que eu acho que eu já te contei um pouco, e acho que o pessoal que está nos assistindo também já deve conhecer alguma parte dessa história. Mas quando a minha avó estava morrendo, nas últimas horas de vida dela, a minha mãe olhou para ela com um olhar muito calmo, muito tranquilo, e ela disse: "Deve ser tão bom saber que tudo está ajeitado para que você possa deixar aquele lugar, né? Deve ser tão bom", porque tempo suficiente nunca teremos. Quando se ama alguém, não há tempo suficiente com aquela pessoa. Seria incrível se nós tivéssemos 1000 anos com as pessoas que nós amamos, ou a eternidade que espero que tenham razão e que nós tenhamos uma eternidade ao lado das pessoas tão queridas que fizeram parte da nossa vida, mas nunca há tempo suficiente em terra com essas pessoas. E quando a minha mãe olhou para minha avó e disse, ela fez tudo o que ela tinha que fazer e ela passou as suas responsabilidades. Então ela está livre dessas responsabilidades. O que eu imagino é que de alguma forma a tua mãe ela estava também repassando essas responsabilidades para que ela pudesse de uma forma muito bonita ficar tranquila, né? Seja o que for, aconteça o que tenha que acontecer, pelo menos eu estarei tranquila. Eu sei que alguém vai assumir o meu posto, né? Eu não estou desabrigada. E vocês tiveram em algum momento na vida de vocês, até por essa tua bagagem, junto com o trabalho da doutora Ana, e por saber também o impacto dos cuidados paliativos, vocês tiveram em algum momento ao longo da vida de vocês, ou mesmo depois do diagnóstico, da testagem positiva e dos sintomas, vocês tiveram alguma conversa sobre fim de vida? Então, a minha mãe, ela vinha um pouco, assim, surpresa com esse meu trabalho, porque por muitas vezes, sempre que eu estava do lado de um paciente, já ali no paliativo, sinais de vida, final de vida, sinais ativos, eu contava para ela, eu compartilhava com ela aquela dor daquela família que doía em mim, o quanto muitas vezes eu já me vi chorando por pacientes que nós estávamos sendo apresentado ali no final, mas parecia que eu já tinha vivido uma eternidade com aquele paciente, uma vida toda. E abraçar muitas famílias, estar com muitas famílias, e ela vinha falando para mim: "Nossa filha, você começou a ter uma visão diferente da morte". Ela falava assim: "Eu tô até com medo". Eu falei: "Não, mãe, não tenha medo, é um processo natural da vida". Aí Qual é um a sua dia, visão da morte? olha, de verdade, eu não acho que a morte tem que ser triste, feia, doída ela é, mas eu acho que ela faz parte do nosso processo, da nossa existência, Fernanda. E eu acredito que nós estamos aqui hoje para evoluir, e que todos nós temos uma missão. E a partir do momento que a gente cumpriu essa missão, a morte ela faz parte, de verdade. E era assim que eu via, eu passei a ver depois que eu comecei a trabalhar com a doutora Ana Cláudia. E ela falava, em meados de março, eu contei para ela o que aconteceu com o paciente, como foi o processo, que foi muito bonito, né, aquele final de vida. E ela falava assim para mim: "Então eu vou ficar mais tranquila, porque o dia que eu partir, você já vai estar melhor preparada". Eu falei: "Também não, né, mãe, também não é assim, a gente não está se preparando para perder também a senhora, o meu pai, ninguém". Ela falava: "Ah, mas eu sinto que de alguma forma você está diferente, Nelly, você não é a mesma". E eu não chamava ela de mãe, eu chamava ela de minha querida. Era uma forma carinhosa que nós nos tratávamos sempre, minha querida, minha querida. Eu falava para ela: "Minha querida, eu estou evoluindo,
né, eu acho que eu estou amadurecendo. E ela falava: "Ah, isso é bom". E sempre, nós compartilhávamos sempre, todo paciente, sempre, todos os dias, Fernando. E não foi tão fácil, eu não vou falar para você que está sendo fácil lidar realmente com a partida dela, mas eu acredito que houve um propósito. Quando lá atrás eu fui apresentada, eu conheci a empresa e realmente teve um propósito, eu tenho plena certeza, Fernando, que teve um grande propósito. Isso tudo aconteceu em que mês de 2020? No mês de junho, No mês de junho. isso, o E dia que eu internei ela, explicamos a situação da minha mãe dentro do carro, e ele falou: "Olha, vai vir um médico de lá de dentro, fazer um atendimento com a sua mãe, mas sem deixar ultrapassar para dentro do hospital", tamanha a dificuldade que era, uma internação no Hospital das Clínicas. E o médico que veio nos atender, eu mostrei para ele todos os remédios, todos os sintomas. A minha mãe estava sem máscara, porque ela vinha cansada, ela não colocou essa máscara no carro, e ele, com um pouco de indelicadeza, falou: "Não, mas se ela é positiva, se você me disse que tem aí um papel que comprove, por que que ela não está de máscara? Por que vocês não tentaram atendimento na região que vocês moram? Aqui nós não recebemos pacientes de porta". Eu falei para ele: "Doutor, se o senhor tivesse que levar a sua mãe, o seu familiar, em um hospital, e esse fosse o hospital referência, o que que o senhor faria?". "Não, eu levaria no meu bairro". Eu falei: "Pois bem, pois eu quero tentar com a minha mãe num hospital referência, porque ela é tudo para mim". Mas ele não se compadeceu, ele falou: "Tá bom, então, eu vou fazer ela ser atendida por um médico lá dentro, mas eu não garanto nada. Vai querer levar ela andando ou de cadeira de rodas?". Ali eu olhei e falei: "Tá bom". Ele olhou, sabia que ela estava debilitada, mas ainda me fez essa pergunta. Eu falei: "Claro, ela vai de cadeira de rodas". Ele saiu bem na minha frente, Fernando, eu empurrando ela, ela com frio, cobertinha, já chegando na triagem, falando para a enfermeira: "Olha, essa menina se diz da área da saúde, sabia que aqui não atendia, mas veio trazer". A pessoa que atendeu da enfermagem foi solícita, viram que a saturação dela não estava boa e que não tinha condições de realmente dispensá-la, assim, sem um atendimento de uma médica já externa, né, interna, na verdade. uhum. E aí eu consegui abrir a ficha dela já chorando, ela encolhidinha na cadeira de rodas, eu falei: "Mãe, eu consegui, a primeira etapa nós vencemos, que foi passar por essa portaria. Deus vai nos dar força para a gente vencer a próxima". E eu já chorando, porque eu já tinha sido muito maltratada com ele ali, com a minha mãe ruim. Eu sentei, ela ficou quietinha, daqui a pouco veio uma médica. Eu já entrei na sala da médica chorando, perguntando para ela assim: "Olha, você também vai tratar a gente, eh, de uma forma, assim, não delicada?". Ela falou: "Não, calma, o que que está acontecendo?". Aí nós explicamos, aí ela falou assim: "Eu estou vendo que você tem o resultado em mãos". Aí eu contei a história, onde tudo começou, que eu Uhum. fiz de tudo para evitar. Aí ela falou assim: "Tudo bem, não precisa me explicar mais nada. Eu vou dar um jeito de internar a sua mãe". Ali eu chorei, ali eu agradeci, eu falei: muito obrigado mesmo". Eu falei: "Mãe, nós conseguimos". E aí ela falou assim para mim, "Filha, eu vou precisar tirar essa roupa?". Eu falei: "Mãe, vai", porque o hospital não permitia que se ficasse com nada. Mas, Fernando, para internar tem toda uma documentação, tem toda uma parte burocrática. Eu fiquei com a minha mãe da meia-noite, que eu consegui adentrar o hospital,
até 4h29 da manhã. Eu troquei ela, eu coloquei a camisola de hospital, o cobertor de hospital, ela estava bem debilitada, eu olhava para ela, só que eu tinha trabalhado muito naquele dia. Então, por alguns momentos, eu também, padeci para dormir, cochilei, e ela me olhava e falava: "Filha, você está tão cansada, né?" Eu falei: "Não, mãe, tá tudo bem comigo, fica Quantos anos tinha a tranquila". sua mãe, né, Nélida? Ela tinha 61 anos. E veio a coleta de sangue, resolveu tudo, 4h29 a enfermeira veio buscá-la. Aí foi aí que a minha ficha caiu. E eu comecei a chorar, ela também, eu falei: "Mãe, não se esquece que eu te amo muito, colabora mãe, se eles vierem trazer a comida, a refeição da senhora, colabora". Ela fez uma carinha pra mim: tá bom, eu vou colaborar". Eu falei: "Por favor, mãe, colabora. Eu te amo muito". Ela falou: "Eu sei, minha filha, eu também te amo muito. Muito obrigada por ficar comigo até essa hora". Eu falei: "Mãe, sou eu quem agradeço". A enfermeira falou: "Nossa, mas que chamego de vocês duas, hein? Que chamego". Aí eu fui embora chorando naquele momento, mas eu precisei reunir forças, porque eu tinha o meu pai em casa. Eu falei: "Deus, ela é tudo que eu tenho, ela é tudo que eu tenho. Por favor, devolve ela para mim, devolve ela para nós". E entrei no carro, vim chorando para casa e voltei, reuni forças, porque meu pai estava bem abatido com a situação, cuidei dele, e isso foi na madrugada, né, do dia 18 que começou tudo para o dia 19. Quando foi no dia 19, nós recebemos uma ligação perguntando se nós queríamos vê-la através de uma videochamada que o hospital estava fazendo com todos os familiares, para dar aí a oportunidade, já que é proibido visita, para dar a oportunidade de ver o familiar. Tínhamos direito a 10 minutos e nós ficamos muito felizes, Fernanda. Eu falei: "Nossa, nós vamos ver ela, pai, que maravilha". Então nós sentamos, com muita paciência nós esperamos, porque o hospital promete um horário, nem sempre dá para cumprir, mas nós sentamos ali juntos. Quando foi feita a videochamada, ela estava na famosa posição de prona, de bruços. E nós nos emocionamos, ela conversou conosco, falou: "Oi, eu estou bem, eles estão cuidando muito bem de mim. Eu estou nessa posição para aliviar a pressão do meu pulmão", falando muito baixinho, Fernando, nós aproximamos bastante o ouvido, do celular para poder ouvi-la, mas ela disse que estava bem, que ela ia ficar bem. Os médicos falaram que ela estava bem, que aquela posição era só para tirar a pressão do pulmão. Então aquele dia a notícia foi maravilhosa, ficamos super felizes, dormimos bem. Já na sexta-feira, esperamos bastante, esse dia eu estava de plantão, não tendo muito tempo para poder ficar no telefone, mas com muita expectativa do hospital ligar para eu conversar. E essa ligação não acontecia, não acontecia. Quando foi 18 horas da sexta-feira, a médica ligou e falou: "Oi, eh, tá tudo bem? Você é a filha da dona Rosimeire?" Eu falei: "Sim". Ela falou assim: "Olha, eu queria saber se já entraram em contato com você, porque a sua mãe precisou ir pra UTI". Nossa, Fernanda, aí meu mundo caiu. Eu falei: "Como assim UTI? Ontem nós conversamos com ela, ela estava bem". Então, houve uma pequena complicação, os pulmões dela não estão respondendo, eh, corretamente, foi necessário ela ir pra UTI. Aí eu falei pra ela assim: "E nós não vamos mais nos falar?". Ela falou: "Olha, sua mãe,
ela está muito emocionada, ela está muito emotiva. Eu temo colocar ela para conversar com você nesse momento e ela apresentar uma piora, porque ela está muito emotiva, ela está muito Uhum. assustada. Aí eu falei para ela assim: "Doutora, vocês vão entubá-la?" Ela falou: "Olha, infelizmente, nós vamos ter que partir para intubação". E aí eu falei para ela: "E não vai ter nenhuma despedida? Eu não posso falar com ela antes dessa intubação?" Ela falou: "Nós achamos melhor não, a sua mãe está realmente muito emotiva, pode atrapalhar muito esse processo". E ali foi difícil para dar notícia para todo mundo, eu tive que segurar as emoções, porque eu estava no trabalho, foi bem difícil lidar com essa situação, Fernando, muito difícil. Trazer essa notícia para o meu pai, eu evitei que fosse contado por telefone, eu queria trazer pessoalmente. Então ali começou o nosso medo, só que no domingo ela foi entubada na sexta-feira de madrugada. Quando foi no domingo, ela ficou entubada na posição de prona e respondeu super bem, Fernando. Então, para nós foi uma grande vitória. Na segunda-feira, os médicos já começaram a estudar a possibilidade de tirar ela da sedação e acordá-la. Só que havia uma preocupação, o rim dela havia sido danificado, né, não estava mais respondendo. Até então, tratado como um rim com parada aguda e não crônica, mas com necessidade de hemodiálise. Durante a segunda e a terça, eles tentaram acordá-la, e infelizmente não conseguiram, ela apresentava muito medo, né, existem pacientes na UTI que acontece isso mesmo. E não foi possível acordá-la, ela se manteve entubada, os médicos chegaram até a comentar conosco a possível possibilidade de colocar ela na traqueostomia, para que ela viesse a se recuperar através da traqueostomia sem precisar da intubação. A semana passou, Fernando, e quando foi no sábado da outra semana, o médico nos deu a notícia que todo o processo que eles tinham feito na semana foi perdido. Era como se eles estivessem internando ela do zero. E aí, novamente, o nosso medo foi muito grande, porque tudo foi perdido, ela voltou para a posição de prona, e no que ela voltou para a posição de prona, no domingo que nós recebemos a ligação do médico, ela ficou do sábado para o domingo novamente na posição de prona. Quando nós recebemos a notícia no domingo, ali já foi complicado, porque o médico falou para nós: "Olha, infelizmente, desta vez não funcionou. O corpo dela, o pulmão dela não respondeu à posição de prona. Nós estamos ficando sem alternativas. Eu vou pedir para vocês conversarem com Deus, porque o que a medicina pode fazer, ela está fazendo, mas nós estamos ficando sem alternativas". E ali naquele domingo foi bem complicado. Eu já tinha entendido tudo, Fernanda. Eu já tinha entendido que ela estava partindo, por trabalhar com o paliativo, por entender que o rim dela não estava respondendo, o corpo dela começou a ter outras complicações, ali eu entendi tudo. E foi naquela noite, eu recebi a ligação por volta de 11 horas, à tarde a doutora Ana me chamou. E aí no auge do meu desespero eu falei para ela: "Doutora, eu cuidei de tantas famílias, doutora. Eu peguei na mão de tantas pessoas, eu consolei tantas pessoas e covardemente está me sendo tirado o direito de estar do lado da minha mãe, da pessoa que eu mais amo, da pessoa que é tudo nesse mundo para mim. Por favor, me ajuda. Me ajuda, ela está na UTI sozinha, doutora". E aí eu gravei um áudio, Fernando.
A doutora Ana falou: "Eu não sei como, mas grava um áudio falando tudo que você gostaria de falar para ela, tudo. Não vai nem falar da morte nem da vida, mas apenas fale com ela. Converse com ela sobre tudo o que você puder. Eu vou dar um jeito do áudio chegar até ela". E aí eu fui para minha casa, eu gravei o áudio e o áudio chegou até ela, Fernando. Nelifer, quanto quanto tempo ela ficou internada do momento que vocês chegaram no hospital até o último dia passando pela UTI? 13 dias somente. Você compartilhou com a gente que a sua mãe faria agora em agosto 62 anos. Ela tinha alguma das comorbidades que a gente ouve falar, que colocam esses pacientes em posições mais vulneráveis frente ao coronavírus? Foi descoberto, na verdade, lá. Minha mãe foi fumante durante alguns anos na vida dela. Em 1999, ela parou. E, assim, seguiu a vida normal. Só que lá no hospital foi descoberto um efizema pulmonar, que nós não sabíamos, que ela não sabia. Ela nunca apresentou nenhum sintoma, nada que nos levasse, ou ela mesmo, a buscar saber sobre isso. Nada, nada. Ela nunca nem teve falta de ar, Fernando. E além dessas doenças que a gente escuta falar, que colocam esses pacientes em maior risco nesse momento de infecção pelo novo coronavírus, você considera que os seus pais eles levaram a sério todas as medidas de proteção nesse primeiro momento? Eu digo porque na minha própria família eu tenho pessoas que acham que é tudo demais e que é muita influência da mídia e acabam achando que é tudo estatística. Isso, infelizmente, dificulta muito o nosso processo na comunicação das medidas, né, do que deve ser feito, da importância do isolamento, da importância da quarentena, em algum momento, da importância do lockdown, que é uma medida mais agressiva, né, o uso das máscaras, que não pode ser opcional em alguns momentos, tem que ser obrigatório. Então eu vejo Sim. que na minha própria família e no meu círculo de amigos, eu tenho pessoas que, não é bem assim, e acabam se colocando em risco e colocando também outras pessoas ao seu redor. Então eu te pergunto se tu achas que a tua família, os teus amigos, antes dessa situação, antes da tua mãe, do teu irmão serem diagnosticados com coronavírus, você acha que todo mundo estava levando a sério? Então, a minha mãe, ela sempre achou que, por meu pai ter diabetes, ser hipertensivo, ter um marca-passo, ele era o grau de risco maior. Então, o que que ela fazia, Fernando? Ela, sim, quando tinha que ir no mercado, ela ia, mas ela sempre protegia ele. Engraçado como ela achava que ele não poderia pegar, ele realmente, se pegasse, poderia ficar numa situação delicada, e ela achava que ela não tinha nenhum problema. Então, assim, ela tomava as medidas de precaução, como, por exemplo, máscara, luva nas mãos, mas ela ia no mercado sim, eu não vou mentir para você não, ela ia no mercado, ela cuidava de todos, Fernando, sendo que realmente quem mais precisava de cuidados era ela. Ela não desacreditava das estatísticas, mas ela achava que: "Ah, eu estou bem, eu não tenho nenhuma dessas comorbidades faladas, então eu posso sair, eu posso resolver tudo para todo mundo". E ela era a que realmente precisava de maiores cuidados. E você segurou tantas mãos, né, Nelifer, trabalhando com cuidados paliativos, tantas mãos, abraçou tantas famílias no último momento de vida de alguém importante naquele núcleo familiar. Como que foi essa experiência de não poder estar ao lado da tua mãe nesse momento tão delicado? De não poder ter as pessoas que você ama ao seu redor te abraçando e chorando junto?
Foi o mais difícil, Fernando. Eu me senti ali no meio de uma crueldade muito grande comigo. A minha mãe sozinha na UTI, sem poder receber visitas. Foram poucas as chamadas de vídeo que nós recebíamos dela, a maioria eram só chamadas normais mesmo, e foi muito difícil lidar com isso, mas o que me confortou um pouquinho foi saber que meu áudio chegou até ela e que ela se emocionou. Ela estava sedada, entubada, mas as lágrimas escorreram. E isso me confortou bastante. Isso foi no domingo. Quando foi na segunda, Fernando, a médica disse que, infelizmente, a hemodiálise teve que ser interrompida, porque o corpo dela estava realmente já não respondendo mais à hemodiálise, descompensou muito a pressão dela. E aí eu perguntei, doutora, e agora? Aí ela falou assim que não ia mais ser feita a hemodiálise, Fernando. Estávamos nos aproximando dos momentos finais mesmo. E aí houve pessoas da minha família que brigaram comigo quando eu tentei repassar essa informação, porque enquanto há um coração batendo, as pessoas achavam que eu não poderia falar desse jeito. E eu sabia o que eu estava falando, a todo momento. E quando foi na terça-feira, a médica entrou em contato e falou assim: "Olha, eu estou entrando em contato agora por volta de 11 horas da manhã, porque eu não sei se vai dar mais tempo". Aí estava nesse dia eu, meu pai e meu irmão, que nos outros dias esteve mais eu e meu pai. E eu acho que ela queria ver o meu irmão. E aí o meu pai desesperou, falou para ela: "Luta, Rose, luta, luta, por favor, luta". Eu peguei na mão dele e falei: "Pai, não tem mais o que fazer, pai. Diz para ela ficar com Deus". Ele chorando muito, todo mundo chorando. Ver ela entubada ali naquela situação, Fernando, foi doído. E aí a gente se despediu dela. Naquele momento, cada um foi para um lado dentro da casa, porque não poderíamos nos abraçar. Eu sentei na sala, eu coloquei a música chamada Aleluia, era uma música que eu ouvia com ela, e ali eu não sei te explicar, Fernando, mas, parecia uma dor que me faltou o ar, eu parecia que não estava legal, uma dor insuportável, Fernando, insuportável. Um choro alto, um choro doído, sofrido, e mal eu sabia que lá na UTI eram os últimos batimentos do coração dela. Ela estava partindo. E essa dor, esse choro, ao mesmo tempo que era doído, era bonito, porque ela estava partindo, só que estava vindo fazer morada aqui no meu coração. E após a quarta vez que eu coloquei a música para tocar, meu telefone tocou. E aí o médico falou para mim, ela partiu. E aí eu perguntei: "Como é que foi?". Ele falou: "Fique tranquila, você pediu para uma médica segurar a mão dela. A médica segurou, nós ficamos em volta dela, ela partiu serena". E ele falou assim que não foi necessário mais sedativos, não foi necessário mais nada. Ela partiu serena. E difícil, Fernando. A sua difícil, difícil. A sua imagem do morrer mudou depois dessa experiência, né, Lifer? No primeiro momento, eu diria para você que foi cruel. Cruel, eu
muitas vezes cuidando de muitos pacientes e dela não. Mas depois, Fernando, de verdade, todo esse amor que ficou aqui, que eu não pude pegar na mãozinha dela, eu não pude estar com ela, eu sinto que eu tenho por muitos outros pacientes. Então eu quero levar esse amor, eu quero continuar podendo levar isso para muitas, muitas outras famílias, para muitos, muitos outros pacientes. Eu sei que não foi possível pegar na mão da pessoa que eu mais amo nessa vida, mas eu sei que ela ficaria muito feliz se eu continuasse pegando na mão de outras e outras pessoas nesse momento que é tão difícil. E é isso que eu quero continuar, Fernando. E você acha que compartilhar sua experiência agora é uma missão? Ah, com certeza, porque eu vejo muitas pessoas revoltadas mesmo por conta desse vírus. E, Fernando, de verdade, eu te pergunto, do que vai adiantar se revoltar? Vai trazer o seu ente querido de volta? Nelifer, algumas questões podem suavizar ou intensificar a forma como a gente vive, tanto a vida, mas especificamente nesse momento a gente está falando da morte. Algumas coisas que a gente vive tornam mais difíceis essa passagem, mais difícil vivenciar o luto. O que na tua experiência, vivendo a despedida com a tua mãe, que você sente que poderia ter sido diferente para que você tivesse mais conforto? Olha, Fernando, mais empatia, porque não foi fácil aquele dia, aquele médico, não poder enxergar a gravidade, ser tão frio, sabe? Então, eu acho que falta mais empatia dos médicos, muitas vezes na forma de nos falar, na forma de se colocar. Queríamos que ela tivesse saído, mas foi muito rápido. Foi muito rápido e o nosso contato com ela foi muito pouco. E a gente, infelizmente, a gente está vendo várias matérias, vários relatos sobre a mudança dos rituais de despedida agora durante a Covid, e eu sei que vocês também acabaram sofrendo esse impacto. A sua mãe, ela foi cremada, certo? Isso mesmo. Naquele dia, eu recebi uma ligação informando que nós teríamos direito a 5 minutos de velório e 3 pessoas, o que já era muito, muito cruel. Como escolher 3 pessoas em um velório de 5 minutos? Só que chegando lá, Fernando, tudo bem, era pouco, mas nós já estávamos, conformados. Só que chegando lá, após acertar toda a parte burocrática, nos foi informado que não teria velório, não teríamos 5 minutos, teríamos só a parte do reconhecimento do corpo da minha mãezinha. E aí ninguém se conformou. Aí o rapaz explicou: "Olha, o que vocês podem tentar fazer, eu não estou dizendo que vai dar certo, mas vai ali, bate na porta ali das pessoas que liberam o corpo para o carro funerário e tenta uma conversa, tenta alguma coisa". A minha mãe não teve direito à roupa, a minha mãe não teve direito a flores, ela estava dentro de um saco preto e com uma placa escrito Covid-19. Nós tivemos 1 minuto e 30 segundos, porque eu insisti que eu queria fazer uma oração por ela. Tivemos esse 1 minuto e 30 segundos, fizemos a nossa oração, seguimos com o carro funerário, aí no crematório, tentamos mais alguma coisa para ver se dariam a nós, também não deram. O motorista falou para nós: "Olha, eu não posso abrir o carro, mas eu posso esperar aqui até vocês se despedirem dela pelo vidro".
O funerário, tudo preto, nos despedimos dela, pudemos bater palma e só. Foi o que foi nos dado. E o que você Voltamos. gostaria da despedida da sua mãe agora, a partir desse momento? Então, minha mãe sempre quis ser cremada, mas até então nós não sabíamos os custos de uma cremação. E nós conseguimos realizar o desejo dela. Só que em uma viagem o ano passado para Paraty, que eu dei para ela e para o meu pai, numa brincadeira na escuna, ela falou para mim: "Olha, se um dia eu morrer, eu quero morar num mar assim, eu quero que espalhe as minhas cinzas num mar bonito, assim". Aí eu falei: "Nossa, minha querida, mas a senhora é cara, viu?". E ela falou: "Olha, eu não vou estar mais aqui, dá um jeito". E a nossa despedida vai ser lá. Hoje a cidade de Paraty se encontra fechada, com previsão de reabertura só a partir do meio de agosto. Nós tínhamos planos de fazer dia 1º, no aniversário dela, não vai dar, mas a nossa despedida vai ser lá. Você me comentou isso em uma das nossas conversas pelo WhatsApp, quando a gente se conheceu. Você me comentou desse desejo. E eu conversei com alguns outros fellows aqui do mesmo programa que eu faço na Irlanda, e esse vai ser o nosso presente para ti e para o teu pai. Não Ah, acredito. as passagens para vocês irem até Paraty, para que vocês tenham uma despedida que honre o legado da tua mãe, e acho que vocês já viveram muitas intercorrências dentro do luto, não só a Covid, mas essas experiências com falta de empatia e de compaixão de profissionais de saúde, que infelizmente não estão exercendo o seu papel. Então, mesmo como um pedido de desculpa, como outro brasileiro, eu acho que a gente, não que a gente deveria, mas a gente fica muito feliz em poder compartilhar um pouco desse momento contigo também, tentar suavizar, como deveria ter sido feito desde o início, esse momento tão sofrido que é perder um ente querido. Então, esse é o nosso presente para ti, para o teu pai, para que vocês possam, de fato, ter uma despedida digna. Como ela merece, como ela merece. Fico feliz de saber que a tua mãe teve e continua tendo uma filha tão apaixonada, uma amiga tão dedicada, e eu tenho certeza que ela deixou tudo nas tuas mãos, porque tu és muito capaz de reconhecer esse desafio e de vivê-lo da melhor forma possível, como tu mesmo me ensinaste. Eu tenho visto desde aquela nossa conversa pelo WhatsApp a tua reação positiva a tudo, e isso me inspira. Se isso é um legado da tua mãe, então eu compartilho um pouco desse legado agora e espero poder levar isso adiante e enxergar o lado positivo de todas as experiências que a vida me impuser. Então, muito obrigado por essa linda conversa, por esse bate-papo emocionante. Espero que tu estejas também com esse sentimento de missão cumprida. Você cumpriu a sua missão e agora você tem outra, que é espalhar esse legado. Obrigado pelo teu tempo e espero que a gente tenha uma oportunidade muito em breve de sentar junto e de conversar um pouco mais sobre tudo isso, tá bom? Fernanda, muito obrigada a você, a toda a sua equipe. Obrigado pelo carinho, por cada mensagem trocada, verdadeira, passando conforto. Muito obrigada de coração.